Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um YouScience, um evento aqui do Instituto Princípia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouquinho mais sobre suas carreiras, suas pesquisas e, o mais importante, como você pode ser um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com o Neilo Trindade. Neilo, muito obrigado por aceitar nosso convite. E como vocês podem ver, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre estrutura de materiais e dosimetria. Bom, mas antes da gente começar essa conversa, eu queria apresentar para vocês o Instituto Princípia, para vocês ficarem por dentro das iniciativas que a gente faz por aqui. Então, eu vou passar um videozinho institucional para vocês ficarem por dentro. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, tem muita coisa legal que a gente faz aqui no Instituto Princípio. Eu convido vocês a acessarem o nosso site institutoprincipia.org e a nos seguir nas redes sociais, @Instituto Princípia, para vocês ficarem por dentro de toda a nossa programação. É também nas redes sociais que a gente vai sortear um livro, então vocês vão lá nas nossas redes sociais para saber como participar desse sorteio. Mas, bom, vamos começar a nossa conversa, né? O Neilo Trindade, ele é formado em Física pela Universidade Estadual Paulista, possui mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Materiais pela Unesp e pós-doutorado pelo Departamento de Física Nuclear da USP e pela Clemson University dos Estados Unidos. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em Física da USP e do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais da Unesp. Bom, Neilo, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vindo. Eu falei um pouquinho da sua formação, mas eu gostaria que você falasse melhor um pouco sobre a sua trajetória profissional. Ok, primeiramente agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A, a trajetória profissional, ela foi, posso começar lá né, já no mestrado que eu comecei a dar aula. Durante o mestrado na Unesp, né, eu dei aula na Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru, e comecei dando aula, a minha primeira disciplina que eu dei aula foi de materiais. E aí, em seguida, passei num concurso público para professor de ensino médio, de física. Fui para Sorocaba, escolhi Sorocaba, né, para trabalhar. Fiquei em Sorocaba, dando aula no ensino médio por uns 6 anos. E, paralelamente, eu também dava aula em faculdades particulares e também professor substituto na Unesp de Sorocaba, e também tive um período onde eu fui professor substituto na UFSCar também de Sorocaba. Aí depois, Cecília, eu fui para uma faculdade particular também, né, um pouco paralela a esse período também, mas eu comecei numa faculdade particular onde eu fui professor, fui coordenador da faculdade e depois fui diretor da faculdade, um centro universitário. E aí chegou um momento ali, Cecília, que eu estava fazendo o doutorado nesse período, né, e trabalhando, mas eu sim sentia falta, assim que eu terminei o doutorado, eu sentia falta de continuar a minha pesquisa, coisa que na Uhum. faculdade particular não era prioridade, né, naquela instituição. Então, eu fiz uma opção de prestar concurso de novo. Aí passei no Instituto Federal de São Paulo e lá vi a oportunidade daí de voltar a fazer pesquisa. E aí comecei um pós-doutoramento na USP, né? Mas, assim, profissionalmente, daí eu fiquei no Instituto Federal de São Paulo por 6 anos e depois eu fiz o concurso novamente porque eu estava me deslocando a todo momento do Instituto Federal para a USP, porque eu fazia Uhum. pesquisa na USP. Então eu ficava se deslocando e levando aluno no meu carro. Então, a todo momento, né, aquela loucura de São Paulo ainda, dentro daquela loucura de São Paulo. Então falei, não, deixa eu tentar entrar na USP e já ficar num lugar só, né? E aí foi isso, prestei concurso na USP há 2 anos e tô lá. Olha que legal. E como é que surgiu o seu interesse em fazer física e ir para a área de materiais? Bom, eu escolhi física por dois motivos. Uma que é uma área que eu ia relativamente bem lá no ensino médio, né, estudando, gostava de física, química, Uhum. matemática, então ia relativamente bem. E um segundo motivo e que de muitas pessoas devem responder isso, é um bom professor. Eu tive uma boa professora de física no ensino médio, e ela me incentivou bastante a fazer física.
E ela falava, você vai bem, e tal, faça física. E devido às minhas condições socioeconômicas, né, família bastante pobre, então, assim, é, é uma coisa que ela sempre falava o seguinte: olha, Nery, se você fizer física, em virtude da falta de professores que você tem no mercado, você tem um emprego garantido. Então, isso pesava muito para mim, ter o emprego Uhum. garantido. Aí foi por isso que eu escolhi fazer física. Ai, que legal. E a área de materiais você descobriu na faculdade? Você teve essa disciplina? Como você chegou na área de Na materiais? área de materiais, assim que eu entrei na graduação, ainda devido às minhas condições socioeconômicas, tinha uma bolsa para atender esses alunos Uhum. com vulnerabilidade social. E essa bolsa na Unesp, ela exigia que você fizesse ou uma iniciação científica ou você fizesse uma extensão universitária. Aí eu tinha que encontrar um professor ali em questão de 1, 2 meses, encontrar um professor para me orientar. Aí apareceu a professora a Rosa Scalvi, que é a professora do Departamento de Física da Unesp de Bauru, que foi a pessoa que me ajudou muito, que me levou para essa área de materiais. Então, ela estudava minerais naturais, né, Uhum. e propriedades óticas desses minerais. E aí me interessei por essa área e nesse tempo da graduação, eles estavam montando um programa de pós-graduação na área de materiais, para professores ali do departamento de física, química e Uhum. biologia atuarem nesse programa. Então, eu acompanhei a formação do programa da Unesp. E aí eu fiz disciplinas também no programa, né, antes dele, na primeira turma já do programa. Uhum. Então, antes de eu terminar a graduação, já estava fazendo disciplinas. Então, em virtude disso, eu fui para a área de materiais. Comecei a me interessar pela área na iniciação científica. Olha só, que legal. E me fala um pouco sobre, né, as suas áreas. O que seria ciência dos materiais e dosimetria? Bom, a pergunta tem uma resposta ampla, né? Assim, ciências materiais, Cecília, é tudo que é quando eu estou preocupado com a estrutura, as propriedades, o desempenho de materiais, né? Uhum. Sejam esses materiais novos que eu vou sintetizar em laboratório, sejam esses materiais já existentes que eu quero melhorar as propriedades deles. Então, esses materiais, aliás, essa área de materiais é bastante interessante, porque é uma área que une, é uma área multidisciplinar, então ela une físicos, químicos, engenheiros, Uhum. biólogos, né, em prol de um tema em comum. Então, eu acho muito interessante por isso. É uma área bastante aplicada, você vê a física ali sendo aplicada. E na dosimetria, o que nós fazemos, né? Nós temos estudando também materiais, mas com foco de estudar a interação da radiação com esses materiais. Uhum. Então, esses materiais estudados em dosimetria, a gente espera deles algumas propriedades, como, por exemplo, a mais importante é que ele seja sensível à radiação e me dê uma resposta quando eu irradiei esse material. Pode ser uma resposta imediata, pode ser uma Uhum. resposta posterior, né, com algum tipo de estímulo, né, mas que me dê uma resposta, seja sensível à radiação e eu tenho uma resposta a essa radiação. Uhum. Então, a gente estuda diversos materiais procurando atender a algumas especificidades. Por exemplo, eu quero um detector de radiação, esse material. Eu vou trabalhar com radiação alfa, beta, gama, nêutrons, né? Então eu quero que esse material seja um material que dê uma resposta imediata, ou quero que ele dê uma resposta, fique lá no hospital sendo usado, né, esse detector, e eu vá medir ele daqui a um mês e ter noção do quanto de radiação esse material foi Uhum. exposto. Então essa é a ideia. E a diferença entre essas radiações que você comentou, né, alfa, beta, é a energia delas, A né? energia. Então, assim, quando eu estou preocupado com esse material, eu tenho que pensar, ele vai ser usado para que faixa de energia, né? Qual faixa Uhum. de energia que eu quero que ele seja mais sensível e dê uma resposta depois a essa exposição à radiação. Muito interessante.
E quais são, assim, os desafios técnicos de trabalhar com materiais sintéticos e naturais, né? Quais são as diferenças de cada um? Você trabalha com esses materiais tanto para detecção de radiação também, né? Exato. Bom, materiais naturais, a parte, eu trabalho com minerais, né? Então a parte que é muito vantajosa é que o Brasil é rico em minerais, né? Você tem uma grande quantidade, uma grande variedade, então dá para Uhum, estudar vários tipos de minerais. Então essa é uma vantagem. A outra questão é também o custo, né? É extremamente barato trabalhar com minerais, uhum, né? Dependendo, obviamente, alguns minerais são caros, mas em geral são baratos. Qual o problema, Cecília? O problema é que quando você vai para minerais, se você está com a ametista da Bahia com a ametista de Minas Gerais, elas têm propriedades diferentes. Então, assim, olha só. mesmo porque devido à formação daquele mineral, ele vai ter variações variações na composição química. Uhum, Então, por isso, pode ter propriedades diferentes, né? Então, esse é um problema para trabalhar com minerais naturais. Materiais sintéticos, vantagens. Você consegue fazer a síntese controlada, você consegue ter uma precisão do que você está sintetizando ali, uma uhum, precisão do material, e você consegue ter uma alta reprodutibilidade desse material, uhum, né? Então, é interessante por isso. Porém, por outro lado, você tem a questão do custo. Você tem, obviamente, você vai sintetizar em laboratório, vai ter mais custo, vai ser caro, porque você vai ter que se preocupar com os reagentes, com a pureza dos reagentes, você vai ter que se preocupar com o equipamento que não pode contaminar o seu material. uhum, Enfim, você vai ter várias preocupações que vai encarecer a síntese. Outra desvantagem que eu tenho também nos materiais sintéticos é que a questão ambiental. Você descartar esses materiais é bem uhum, diferente também de você descartar um material natural que já vem da natureza, então você uhum. espera que a natureza já se adapta ao descarte dele, né? Então você tem que ter essa preocupação também com essa questão de ambiental também, De descarte, de né, do descarte. material. Olha que interessante. E pensando mais numa questão prática, o que eu lembro de ter estudado um pouco sobre isso é que a parte de entender como a radiação, por exemplo, interage com minerais naturais, em casos de acidentes nucleares, por exemplo, se na redondeza tem um mineral daquele, e você já sabe como ele responde à radiação, você consegue ter uma noção maior, né, de como está a radiação naquele local, né? Tem essa questão também, né? Sim, Tem um pouco dessa preocupação, né? sim, Que eu lembro que eu vi que estuda radiação de vários materiais, né? Tipo tijolo, coisas de exato, casas, para entender como a radiação interage com esses materiais, né? exato. Os minerais têm é interessante por isso, porque boa parte deles são óxidos, então eles têm essa capacidade de armazenar a energia proveniente da radiação. Então, quando você tem um desastre nuclear, você quer investigar depois, ter ideia do quanto de radiação aquele ambiente foi exposto, né? Que a gente chama de dosimetria retrospectiva. Então, tudo que tiver em torno ali, você vai tentar, primeiro, verificar se aquele material ele tem essa sensibilidade, ele tem uma resposta, e você Uhum, espera que seja uma resposta linear também à radiação, né? Não tem uma resposta linear. Então, os minerais têm essa propriedade de, em geral, ter essa resposta linear, uma boa faixa de doses, né? Principalmente doses mais altas, que é o caso de um desastre uhum, nuclear. E aí você pode usar esses minérios, então, esses minerais, para conhecidos já em laboratório. Você já tem laboratório, que você já fez medidas, já sabe, ó, tanto de luz que sai desse material quando eu aqueço ele, esse mineral, tanto de luz que sai desse mineral, quando eu aqueço, e agora é correspondente a tanto de dose de radiação em laboratório, eu posso fazer uma correlação com aquele mineral que eu tirei da uhum, natureza, do ambiente ali, levo para o laboratório, meço a quantidade de luz que saiu e faço uma correlação com aquele que eu estudei em laboratório. Então eu consigo uhum. ter ideia do quanto de radiação ficou exposto àquela região. Sim. Realmente a análise de dosimetria é muito interessante. E além desse ponto, né, que legal de conseguir ter, né, uma noção de exposição de radiação em ambientes de desastres nucleares,
quais outros pontos, assim, você considera mais relevantes na pesquisa de detectores de radiação? Olha, os pontos mais relevantes eu tenho que me preocupar com essa questão da linearidade da dose-resposta, da sensibilidade, do tipo de radiação que eu estou estudando. Eu também tenho que me preocupar, Cecília, com a durabilidade desse material, né? Uhum, Eu tenho que me preocupar também aonde ele vai ficar exposto ao ambiente, ou ele vai ficar num lugar confinado, então está no hospital, está numa usina nuclear, onde que ele está, esse material? uhum, Eu tenho que me preocupar também com o custo uhum, desse detector. Em geral, Cecília, uma das coisas que a gente se preocupa também, né, sintetizando ou trabalhando com mineral natural, é o tamanho, porque não adianta eu te dar um tijolo para você ficar trabalhando no hospital, né, lá um tijolo numa sala de radiodiagnóstico, né, então uhum. não adianta. Então, o tamanho, a flexibilidade, são coisas que eu me preocupo na hora, são relevantes, né, na hora de você desenvolver esses detectores. É, uma coisa que eu ficava em dúvida na época que, né, eu estudava mais fielmente esses assuntos, existe uma busca por melhores detectores de radiação para, por exemplo, utilizar em hospitais, né, profissionais de radiologia, essas coisas. Essa necessidade de novos materiais, os materiais hoje em dia, eles não detectam bem ou é só uma questão mesmo de otimização, de melhorias? Ok. É, acredito que seja mais uma questão de otimização, porque você tem materiais que detectam, que te dá qual que é o objetivo, Cecília? Desses materiais, o objetivo desses materiais é você ter uma precisão na Uhum, quantidade de dose de radiação que aquela pessoa está recebendo, né? uhum, Então, esses materiais, um ponto também que é importante para esses materiais, é que seja o mais próximo possível a composição química semelhante, né, ao do corpo humano, né? Então tem essa preocupação também. isso eu não sabia. Então uma coisa que é importante, uma coisa que os físicos têm se preocupado, físicos médicos têm se preocupado também, é com o mapeamento de dose. Então a ideia é você ter a melhor resolução temporal e resolução também espacial dessas doses de radiação. Ou seja, eu Uhum, estou incidindo radiação em determinado ponto ali no órgão. O quanto de radiação está chegando naquele ponto e o quanto está chegando em torno daquele ponto. Então, é uhum, essa a preocupação. Em cima disso que muitas pessoas têm estudado. Ou seja, otimizar essa dose de radiação de forma que você precise expor a pessoa a menos tempo, a menos uhum, dose e ser mais eficaz o tratamento. Recentemente também tem alguns pesquisadores que têm trabalhado com nanopartículas que tentam otimizar essa dose de radiação na célula também. Nossa, muito interessante, Nilo. E bom, recentemente você foi pai, né? Parabéns. É Valentina é o nome. Valentina, E você, pelo que eu acompanho, é um pai muito presente, né, obrigado. nos cuidados da sua filha. E como é que está sendo conciliar essas demandas da paternidade com a bebezinha, com a vida pessoal? Ok. Bom, não é fácil, tá? Coisas que eu fazia antigamente, como ficar trabalhando de madrugada, eu já não tenho mais disposição. Então, eu tinha disposição antes para ficar lendo artigo de madrugada, trabalhando de madrugada, respondendo aluno de madrugada, e coisas que eu não consigo mais porque eu estou cansado. Eu chego em casa, brinco com ela, tal, e fico cansado. E assim, a paternidade para mim veio como algo que eu não esperava, não é algo que a gente tinha planejado ter filhos, né? Mas hoje eu não me vejo sem. É engraçado isso, eu não me vejo sem ela, né? É impressionante. E assim, uma coisa que foi um pouco, vamos dizer assim, decepcionante no processo, Cecília, é que a licença maternidade ela é 6 meses, a licença paternidade é uma semana. A diferença, assim, então, assim, Gritante, né? gritante. Então, ou seja, você pode ficar uma semana ali, você pai só serve uma semana, depois volte a trabalhar e pronto, sabe? Sobra só para a mãe, né?
Então, isso foi um pouco decepcionante no processo, né? Então, fica esse recado para que se mude um pouco essas leis, porque precisava aumentar essa licença paternidade para mostrar efetivamente que o homem tem que ser ali igual à mulher no tratamento do filho. Senão sobrecarrega, né, Exato. a mãe, se Sobrecarrega. ficar com todos os cuidados da criança, realmente. Bom, Neilo, voltando um pouquinho para sua pesquisa, né, a gente estava falando sobre os avanços nos detectores de radiação mais aplicados à medicina, né? E em questão à segurança nuclear também, é mais ou menos análogo ou existem outras buscas nos detectores de radiação mais voltados para a área nuclear? Então, na área nuclear, qual que é a preocupação, né? Não dá, Cecília, para ser como o dosímetro, que a gente usa no hospital, por Uhum, exemplo, ou no laboratório de pesquisa, que você faz a medida dele depois de 1 mês ou 3 meses. Então, isso não dá, né? uhum, Porque se você tem um vazamento nuclear, você tem que saber imediatamente. Então, são outros tipos de materiais, que são chamados de materiais cintiladores. Ou seja, ele é exposto à radiação ionizante e ele já emite ele tem uma resposta imediata. Então, em geral, ele emite uma luz na região do visível, então algo que vai uhum. brilhar se tiver ali um vazamento nuclear. Então, essa é uma preocupação na área de segurança nuclear. Essas usinas também, elas têm a preocupação com essa questão de monitoramento de todas as pessoas que têm acesso à usina, porque você pode ter alguma pessoa estranha entrar ali, tentar, de certa forma, furtar algum material radioativo. Então, tem que ter essa preocupação em monitorar essa Uhum. radiação, né? Então, são, de novo, esses materiais que emitem uma resposta imediata. Muito bom, Nilo. Bom, em relação à sua atuação na pesquisa e ensino de radiação e radioatividade, né? Como você vê o ensino dessas disciplinas, né? Quais que são para você assim os principais desafios Na pesquisa ou no ensino? nos dois? Ok. Nós publicamos 2 artigos sobre o ensino de radiação e radioatividade. Um dos artigos a gente fez uma pesquisa com alunos do Instituto Federal de São Paulo, alunos de ensino médio, com temas sobre radiação e Uhum, radioatividade. E no outro a gente fez um que a gente chama de review, ou seja, a gente pegou toda a literatura que tem sobre ensino de radiação e radioatividade no mundo e também fez um artigo relatando sobre isso. No geral, Cecília, em resumo, a, a mídia tem uma grande contribuição no que os alunos entendem de radiação e radioatividade. Em geral, eles têm medo. Tudo para eles tem medo. Então, assim, tudo é questão de bomba nuclear, é questão de ser radioativo, então eles têm muito medo. Então, o desafio nosso como professor é desmistificar esses conceitos que vêm dos alunos, né? uhum. E principalmente tentar mostrar para eles que dá para ser feito o uso da radiação de forma segura e tem os benefícios. Tem, Uhum. óbvio, tem a questão do câncer, tem, mas também é usado para terapia de câncer. Então, tem que mostrar para eles A esses benefícios. radioterapia, né? Exato, exato. É, tá. E como que a sua experiência como pesquisador em física e ciência dos materiais influencia a sua abordagem no ensino desses tópicos? Bom, eu acho que contribui bastante. Por quê? Quando eu vou dar uma disciplina, por exemplo, que seja uma física básica, ou vou dar uma aula como eu estou dando agora, efeitos biológicos das radiações ionizantes e não ionizantes, quando eu dou uma disciplina dessa, eu consigo trazer a parte prática. Então, eu consigo falar, por exemplo, de dosimetria, quando eu estou falando do efeitos da radiação ionizante. Uhum, Eu consigo falar de material, o tipo de materiais que são usados para fazer por exemplo, em física, quando se trata de eletricidade, consigo trazer materiais que são usados para serem semicondutores, supercondutores. Então, eu consigo trazer esses conhecimentos de prática, de laboratório, para a parte da teoria, né? uhum, Esse é um desafio muito grande. Por quê? Quando você fala em radiação e radioatividade, trazer
para teoria, o que você está aprendendo lá, ir para o laboratório é meio difícil. Não tem, ó, vamos lá para o laboratório trabalhar com urânio, vamos ver desintegração do urânio. Não dá, né? Uhum. Então é difícil. Então você usa muito de simulação, outras coisas. Mas dá para você trazer conceitos de materiais, materiais usados para a detecção dessas radiações, né? Uhum. Aí sim dá para correlacionar. Sim. E o que tem de diferença de um material para o outro para ele ser um bom absorvidor, não sei, absorver bem a radiação para materiais que, por exemplo, não absorvem bem a radiação, não são bons para dosimetria? O que caracteriza um material que não é bom para dosimetria? Bom, Cecília, para a gente trabalhar pensando, né, que materiais são bons para dosimetria, em geral, o que que eu preciso, né? Trabalhando com a dosimetria luminescente, né, que é o meu Uhum, caso. Eu preciso de materiais que sejam, em geral, óxidos. Esses óxidos, eles são, em geral, materiais isolantes. Pode ser semicondutores também, mas, em geral, são materiais isolantes. Esses materiais isolantes, a gente fala que é um material isolante, né? Então, ou seja, eu precisaria de uma energia muito alta para ele passar a ser um condutor, uhum, né? E aí, então, a gente fala que tem aí, nesse caso, um gap de energia muito alto para passar esse material para ser de um isolante para ser um uhum, condutor. E aí, dentro desse gap de energia aqui, se eu tivesse um cristal, um material perfeito, Cecília, ele não teria o que a gente chama de defeitos. Não teria. O que são esses defeitos? Falta um elemento químico aqui, tem um elemento químico que é para estar nessa posição, mas está em outra posição. Isso, a gente chama isso de defeitos. uhum, Então, esses defeitos são importantíssimos, eles são bons, esses defeitos, né? Apesar da palavra. Sem eles, a gente não teria as propriedades que a gente quer na dosimetria luminescente. Então, eu tenho esses defeitos, eles, de certa forma, eles armadilham elétrons. Eles uhum, armadilham elétrons. Então, quando eu estou irradiando o meu material, uhum, ele vai fazer com que esses elétrons fiquem armadilhados ali, né, nesses defeitos, e aí pode ficar ali, Cecília, questão de. Vai depender do material, do defeito, questão de segundos, pode ficar ali questão de anos, tá? E aí, depois, com um estímulo, que é uhum, térmico, que aqueço meu material, por exemplo, aí esse elétron sai e passa a encontrar com o que a gente chama de um buraco. Esse buraco é exatamente um lugar que era para ter um elétron. uhum, Então ele vai, se encontra com esse buraco. Ali, então, com esse encontro, você tem a produção de fótons de luz, você tem uhum, luz. Então você tem o que a gente chama de luminescência. E aí, essa quantidade de luz que sai da amostra é para ser, vai depender do material e outras uhum, coisas que eu não vou comentar aqui, mas é para ser proporcional à quantidade de luz à quantidade de elétrons que foi armadilhados. E a uhum, quantidade de elétrons que foi armadilhados tem que ser proporcional à dose de radiação. uhum, Então, dessa forma, materiais bons para dosimetria são materiais que têm essa capacidade, né, de ter esses defeitos, de acumular esses elétrons, uhum. de quando eu fazer o estímulo, esses elétrons se recombinar com esses buracos e gerar luz. Ah, que interessante, legal, né? Os defeitos serem, no caso aqui, muito úteis, né? Muito úteis, muito úteis. Recentemente você ganhou o prêmio Anselmo Sales Páscoa, né? Que busca dar visibilidade ao trabalho de físicos negros. Parabéns por isso. Obrigado. Poderia comentar um pouquinho sobre essa premiação e a sua importância, tanto para a comunidade negra quanto para a comunidade científica? Tá. Bom, explicando um pouco o prêmio, o prêmio Anselmo Sales Páscoa, ele é promovido pela Sociedade Brasileira de Física. O professor Anselmo foi um professor da PUC do Rio de Janeiro, muito atuante, coincidentemente, aí na física nuclear. E esse prêmio ele é dado a pesquisadores negros ou negras que tenham no máximo 10 anos de doutoramento e que tenham feito contribuições significativas Uhum, em diversas áreas da física. Então,
Eu fiquei bastante feliz, né, com esse reconhecimento, porque esse reconhecimento não é de um trabalho em específico, mas é de uma carreira, né? Então, desde lá a iniciação científica, mestrado, doutorado, desenvolvendo, né, trabalhando com materiais, se for resumir, foram materiais, né? Então, foi um reconhecimento. Fiquei bastante feliz com o prêmio. Eu fiquei muito feliz também quando eu vi lá que você tinha recebido esse prêmio. E para a Parabéns. comunidade, eu acho que é um recado, porque eh, mostrar que acho que está mudando as coisas. Hoje você pode ver escritora negra, você pode ver artistas, apresentadores, você pode ver ah, cientistas, Uhum. astronautas negros. Então, eu acho que isso mostra para o jovem que está assistindo a gente que todos têm potencial e podem Uhum. chegar lá. As barreiras não são fáceis, em geral são mais difíceis para nós que somos negros, né? Tem mais barreiras aí, mas acredite no seu potencial e deixa para lá pessoas que querem destruir seus sonhos. Siga seu potencial, a sua carreira e é isso. É uma excelente mensagem, Nilo. E como é que você vê assim o futuro dos materiais da dosimetria? Assim, perspectivas de descobertas futuras, trabalhos futuros, como você acha que essas áreas vão se encaminhar no futuro, assim? Tá. Eu acho que na área de materiais, eu acho que o que vai o que tem que estar em alta, vamos dizer assim, são nanomateriais. E são nanomateriais que se adaptam às condições ambientais. Então, assim, vai se adaptar à mudança de temperatura, de pressão, às Uhum, condições climáticas. Então, ele vai se adaptar e manter as propriedades, né? Esses materiais mantendo as propriedades. A outra coisa também que eu percebo assim é a inteligência artificial vai cada vez ser mais usado, eu acho que para sim. melhorar as propriedades materiais, para sintetizar, vou fazer uma síntese, deixa eu ir lá no computador, verificar se o resultado final aqui Hum. vai ficar bom. Então já consigo com a inteligência artificial ir para esse caminho. Ainda em materiais também, acredito que materiais que sejam auto reparáveis, ou seja, tem uma manutenção sem a necessidade de intervenção humana. Voltando um pouco, né, ele se adapta de alguma forma, ele Uhum. faz sua auto-reparação e continua ali a desenvolver suas propriedades. Ainda em materiais, Cecília, eu acho que também materiais que eu consiga, de certa forma, imprimir. Ou seja, ao invés de eu ficar no laboratório, no processo de desenvolvimento do material lá, e chegar no final, por exemplo, numa pastilha, eu vou e pego esse material líquido, alguma coisa assim, vou na impressora 3D e falo, olha, eu quero com essas características, com essa Uhum. performance aqui, esse material. Então, acho que isso também é uma coisa que tem sido já tem trabalhos assim, tá? Mas eu acho que vai desenvolver cada vez mais. Uhum. Indo para a dosimetria, eu acho que a preocupação que a gente tem, né, e que eu acho que vai ser o futuro, detectar doses cada vez mais baixas, ter precisão nessas doses baixas, né? Uhum. Ah, acho que também a tecnologia de imagem deve melhorar muito, né? Essa questão de mapeamento de dose, você ter, verificar pontos, né? Onde tem maior dose, menos dose. E então acho que a tendência também é crescer essa área. E uma outra, Cecília, também que pode ser que cresça bastante aí, você tem acompanhado, né? A gente Uhum. tem as missões para Marte, missões para a Lua, e precisa também de ter dosinhos diferenciados, porque você está no espaço. Sim. Você precisa estar preocupado com a radiação que atinge o ser humano, o astronauta. Você tem que estar preocupado com a radiação atingindo os equipamentos eletrônicos. Então, acho que é uma dosimetria também que, os próximos anos também vai crescer muito com essa dosimetria espacial. Ai, que interessante. Bom, Neilo, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado? Algum assunto que você gostaria de comentar? Olha, Cecília,
Agradeço a conversa, acho que você perguntou tudo que era necessário. Eu só queria dizer que, assim, deixar uma última fala, que é que a gente não consegue fazer tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, tudo que é pesquisa, sem ter financiamento, né? Uhum, Então, o financiamento é importante, as agências de financiamento, então, assim, no sentido mais de agradecer, né? Por exemplo, você tem o CNPq, você tem a FAPESP aqui em São uhum, Paulo, né? Então, recentemente a gente aprovou um projeto com a FAPESP de desenvolver um sistema que faça medidas que eu comentei um pouco aqui, luminescentes, né, desses materiais a baixa temperatura, e a gente vai trabalhar com materiais, né, que são minerais simuladores aos encontrados em Marte e na Lua. Então, a FAPESP está investindo nisso também, esse material proveniente da NASA. Então, eu acho que é legal deixar essa mensagem que precisa de financiamento e que a pesquisa, você pode variar a pesquisa, você não precisa ficar num só nicho ali dentro, mesmo da sua área, num só uhum. nicho. Você pode variar e pensar novas coisas, pensar novas soluções. Acho isso importante também. É muito importante esse recado nele, de que, né, a gente tenha cada vez mais financiamento e valorização da pesquisa nacional, Exato, né? exato. Nilo, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma conversa muito legal. Dosimetria e materiais é uma área muito interessante, realmente. Eu gosto bastante sobre estudo de radiação. Quem está assistindo a gente também até aqui, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo You Science.